Olá, todas as minhas gatinhas e meus dragõezinhos. Esse tema desse vídeo não vai ser tão animado, porque isso aqui é um adeus. Ou tchauzinho. Não sei se eu vou realmente postar isso, se você tá vendo isso. É que eu realmente desisti do meu canal principal. Em resumo, como meu canal principal tá muito parado e a minha falta de criatividade tá me matando e eu não consigo continuar, então eu vou simplesmente fazer um vídeo explicando tudo que eu tinha planejado, mas que a minha criatividade não deixa, ou que a minha preguiça não deixa. Porque também vou esclarecer algumas coisas e também dar alguns motivos pelo qual eu não consigo terminar nada no meu canal principal, mas consigo fazer um monte de coisa no meu canal secundário. No meu canal principal, o foco é a Marinjo Cat. Só teve uma época que eu postei coisas dos Smiley Creatures, porque eu ainda não tinha o meu canal secundário, que no caso é o meu canal onde eu vou estar sempre postando coisas de jogos e talvez eu poste coisas da Marinjo Cat e também coisas da minha vida real, vou estar sempre postando lá. Mas aqui no canal da Marinjo Cat era pra ser só dela. Mas como eu não tô conseguindo terminar o vídeo lá de que a Marinho Cat ia ter os filhos dela, porque eu tô com muita falta de criatividade. Eu tenho algumas ideias de como fazer o vídeo, mas também eu não consigo. De qualquer maneira, eu não consigo fazer. Então eu vou simplesmente desistir do canal e falar tudo o que eu tinha planejado. Primeiramente, a Marinho Cat, em resumo, eu e a criadora teríamos sabotado os equipamentos da médica. E não, a Marinho Cat não estava grávida de gêmeos e sim de quadrigêmeos. Depois eu vou fazer uns desenhos curios. E não, a Marinjo Cat não vai deixar de existir. Ela vai continuar existindo no meu canal secundário, ok? Sempre que eu precisar postar alguma coisa dela, vai ser postado lá. E também ela ia ter uma filha de modinha, né? Uma filha que ia vir de modinha. E esclarecendo mais sobre os quadrigêmeos. Um ia se chamar Enzo, o outro Gabriel. Um ia se chamar... Calma aí, deixa eu lembrar. Esqueci o nome. Ó que beleza. Oh, meu Deus, que tanto tempo sem falar desses bichos, eu esqueci. Mas uma ia ser... E daí tinha mais uma que ia ser Nala, que no caso eu já até mostrei o nome dela em live. E postei também na minha antiga comunidade do WhatsApp que eu tinha, que não era uma comunidade. Na verdade, eu postei no meu canal antigo do WhatsApp. Mas como eu perdi o WhatsApp antigo, eu não tenho mais acesso àquilo lá. E se vocês verem alguém postando alguma coisa, corre. Porque não, aquilo lá não é mais meu. Agora eu tô com um novo WhatsApp que não tem mais aquilo. E também, se vocês separaram que nos fundos dos vídeos tinha um serzinho de roupa azul, sempre espionando a Marinjo Cat, inclusive em um vídeo. Apareceu o rosto dela no final do vídeo. O nome dela é Marie. E ela é irmã gêmea da Marinjo Cat. Apenas alguns segundos de diferença de vida. E se for pensar por esses alguns segundos, ela é mais nova. Marie é mais nova. Em resumo, quando elas eram pequenas, uns 5 anos de idade, os pais dela não gostam delas. Na verdade, não são os pais verdadeiros dela. Na verdade, os pais delas as roubaram do hospital. Só queriam a Marinjo Cat, eles não queriam a Marie da Moondog. Mas daí, como a Marinjo Cat não desgrudava da irmã, nem cavacatuça, levaram a Marie também, contra a vontade deles. E tipo... Os pais verdadeiros da Marinjo Cat ficaram desesperados, mas ninguém sabe onde que ela foi parar. E é isso. E meio que eu ia fazer um monte de coisa inspirada no mundo Torágio. E um monte de blá blá blá, blá blá blá, inspirado no Morágio, chegando no canal do Torágio. Ia ter um monte de coisa, porque eu me inspiro no mundo Torágio. Eu gosto daquele canal. Eu gosto muito, é muito maneiro. E é isso. E todo esse negócio com a Marie ia começar na segunda temporada da saga Among Us, que, em resumo, ia terminar basicamente de onde terminou a primeira, que tá incompleta. E, em resumo, a internet de todo mundo teria caído e começaram uma nova partida. Daí aconteceu um monte de coisa, blá blá blá, blá blá blá.
Só que no final, ao invés de ter um final mesmo, a Marie, que estaria esse tempo todo no fundo observando a Marinja Cat, iria chegar, dar um choque nela e colocar um cutelo no pescoço dela pra ameaçar ela. E nisso, a Marie aprendeu ela uma máquina, assim, que ia impedir a Marinja Cat de usar os poderes. Mas no caso, isso não ia durar muito, porque Marinja Cat é braba, né? Marinja Cat, ela pode ser lerda, demorar muito pra pensar em alguma coisa, ser burra pra caramba, mas ela se vira. Então, em algum momento, ela ia dar um jeito de fugir, da Marie. Ela não queria machucar a Marie, mas é isso. E também, já que a Marinja Cat tem qualquer tipo de poder, na luta final delas, antes delas finalmente fazerem as pazes, meio que a Marinja Cat ia mostrar toda a realidade do que aconteceu no dia em que tacaram fogo na casa delas. Eu acho que eu não mencionei isso, mas quando a Marinja Cat era pequena, tacaram fogo na casa delas. E foi isso que fez a Marinja Cat acreditar que a Marie tinha morrido. E a Marie acreditar que a Marinja... Nescau! Meio que parou! Tô gravando vídeo! Do que eu tava falando? E a Marie ter acreditado que a Marinja Cat abandonou ela. Em resumo da história delas, elas foram sequestradas já logo recém-nascidas. Quando elas eram mais jovenzinhas, assim, a Marinja Cat, ela tentava ajudar a Marie em tudo, mas não dava muito certo, até porque ela sempre recebia mais atenção dos pais, que não eram os pais de verdade delas. Então, elas juntas, elas fizeram uns bonequinhos, uma pra outra. Uma fez um boneco de cachorro preto pra Maria, e a Maria fez um boneco de um gatinho branco pra Marie, pra elas sempre terem um pedacinho delas ali, uma com a outra. Só que no dia do incêndio, que o resumo do porquê que isso aconteceu é que a Marinja Cat estava treinando os poderes dela, ela aprendeu a controlar o fogo, e daí a Marie, sendo meio invejosa, já que os pais dela não tratavam ela com muito carinho, ela sempre quis ter um pouquinho de carinho, tentou aprender a usar os poderes dela também. Só que num pequeno acidente, ela acabou tacando fogo na casa. Os pais da Maria arrastaram ela à força pra longe da irmã, e tudo que ela conseguiu pegar foi uma foto, que já tava queimada pela metade. Que no caso é aquela foto dela bebezinha, que apareceu no Respondendo Perguntas. Que a outra metade tinha a Marie. E daí, ela, no final de tudo, a Marie tava lá queimando, como mostrado no Respondendo Perguntas, e a Marinja Cat olhando. Só que depois daquela cena que eu não mostrei, uma coisa que eu não mostrei no Respondendo Perguntas, eu tava planejando pra um vídeo, só que eu não vou conseguir fazer esse vídeo, seria que depois a Marinja Cat, ou alguma coisa, algum poder dela ia se ativar naquele momento. E, tipo, pela primeira vez ela ficaria com os olhos brancos. Que nem mostra muitas vezes no meu canal. Ela iria ficar com os olhos brancos e ia tentar salvar a irmã. Só que ela não ia conseguir salvar a irmã e ainda por cima ia se queimar. Tanto é que se vocês prestarem atenção em alguns vídeos, que aparece, assim, a Marinja Cat com uma roupa, assim, que mostra a barriga, ela sempre tem uma cicatriz de queimadura ali. E a Marie também teria várias cicatrizes de queimadura, só que, tipo, não apareceriam muitas, e, tipo, só aparecia uma no rosto, que é muito bem escondidinha. E é isso, assim. Daí aconteceu um monte de coisa. E no final da luta, final, assim, da Marinja Cat e da Marie, a Marie ia perceber que, na verdade, nada do que aconteceu foi culpa da Maria. E também não foi culpa dela, foi culpa dos pais, entre aspas, delas. E daí a Marie, tipo, meu Deus, tudo que eu acredito tava errado. Socorro, não. Ela ia ficar entrando em desespero e por acidente, ela ia acabar atacando uma magia muito forte na Marinja Cat. E essa magia ia arrancar um dos chifres da Marinja Cat e também deixar ela cega de um olho. Em breve eu vou começar a fazer desenhos disso. E não vou mais desenhar a Marinja Cat com a skin atual dela, que ela tá de capuz e gravidinha, né? Não vou mais desenhar ela assim. Eu tenho que mandar esse vídeo pros meus amigos depois que eu terminar e quando eu postar ele. Porque senão, meu Deus, eles nunca vão arrumar a skin da Marinja Cat. E
E por enquanto é só isso mesmo. E também eu acho que eu só vou postar isso daqui depois que a Zarya, né, barra Heloísa, terminar de fazer uma minissériezinha que ela tá fazendo, que vai ter 3 episódios, mais ou menos. Porque ali a Marinha Cat ainda tá com um capuz. E não dá pra mudar do nada. Ela já vai ter que mudar um monte de coisa no negócio do nada. Por causa que eu corrigi ela sobre algumas cores e algumas peças que estavam erradas. E outras coisas que eu planejei também é que lá no meu canal secundário, se do nada vocês encontrarem um coiso chamado Leonardo ou Léo, não sei, que é uma cobra, sim, também um membro do Las Cobras, é um novo membro do Las Cobras, que é amigo do Venenoso, barra também pode ser, assim, possível casalzinho, porque o Venenoso, ele vive traindo a Amália, né, vive traindo aquela coisa. E também temos uma outra coisinha que vai chegar lá nos Las Cobras, que é a melhor amiga da Amália, que é a Ana Laura. E essa Ana Laura, ela vai ser até que mais de boa entre os Las Cobras. Inclusive, ela não gosta muito desse negócio do Venenoso ficar traindo a Amália, mas dane-se, porque a Amália já traiu o Venenoso com a própria Ana Laura. Esse monte de cobra não tem limite. Eles não têm limite. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui. Ah, e uma coisa. Eu tinha pensado em vários possíveis casais, assim, nos meus negócios. A Lola pra sempre vai ser solteira. A Nescau também, sempre solteirona, indo atrás do Milk, sendo uma completa tararica. E também, por incrível que pareça, o Gold ia arranjar um casal. O Gold, se eu tivesse continuado com esse canal, ele ia arranjar um casal, que no caso é a Ivy. Porque não é porque ela morreu na vida real que ela não pode ser feliz no mundo digital, né, tadinha? Então dá um pouquinho de alegria pra ela. É porque na vida real eles eram muito best friends, na vida real, porque eles estavam sempre juntinhos, a Ivy e o Gold. As olharinhas sempre ficavam do ladinho do outro. Então eu resolvi, por que não no meu canal eles também seriam best friends? E, tipo, tem um cobertor, assim, do Gold, que é um cobertorzinho marrom, que já apareceu várias e várias vezes. E, tipo assim, esse cobertor, inclusive, foi a Ivy que deu pra ele, esse cobertorzinho, um marronzinho dele, que ele ama tanto. E, tipo, se bobear foi até quando eles eram crianças. Ah, esqueci de falar, no passado da Marinha Cat, quando a irmã dela foi queimada viva e os pais dela tiveram que se mudar, ela fugiu de casa e foi morar na rua. Pouquíssimo tempo depois, o Milk, que foi expulso de casa porque o pai dele, que era a única pessoa da família dele que amava ele, morreu, foi morar junto com a Marinha Cat na rua. Depois a Nescau, quando descobriu isso, fugiu de casa pra ir morar na rua e deu a desculpa de que ela foi expulsa também. O Gold tinha pais extremamente tóxicos e ele era muito maltratado justamente por isso que ele é tão medroso. Então ele também fugiu de casa. Na verdade, eu não lembro se ele fugiu ou se ele foi expulso mesmo, mas eu acho que ele fugiu. E aí ela tinha um pai muito tóxico, um pai terrível. Então ela nem foi expulsa, ela só fugiu. Fugiu de casa. E nisso tudo, todo esse grupinho se uniu. E tinha uma vizinha ali que morava na rua também, que era uma guria morcega, que por enquanto eu ainda não pensei muito sobre ela, eu só tenho alguns rascunhos, não tenho muita coisa. Meio que ela morava ali na rua também, só que ela não morava junto com aquele grupo, ela só era uma amiguinha. E isso tudo ali, né? Em breve, talvez, ela comece a morar lá junto com a Angel Cat. E também ali, a Demon, né, no caso, o coiso que possui a Lola, que é hoje em dia... Antigamente, quando eu inventei a Demon, ela não tinha um gênero definido. Hoje em dia, ela é realmente mulher mesmo. A Demon é uma mulher.
Antigamente, quando eu inventei ela era hétero, ok? Ela era hétero. Mas hoje em dia, por causa de uma certa personagem que a Melissa inventou, que também é um serzinho obsessor, assim, né? Então, a Demon, que era best friend dessa coisa, que inclusive é de Portugal, meio que elas viraram best friends, e em breve elas vão, talvez, virar um casalzinho. Talvez, né? Talvez. Ou seja, talvez a Demon vire bi barra lésbica, não sei. Só sei que essa coisa que a Melissa inventou é lésbica e, inclusive, gosta da Demon. A Melissa vai me matar por ter contado isso, meu Deus do céu. E não tem tanta coisa pra falar, assim, sobre o que eu tinha planejado pro canal, porque eu só tinha planejado essas coisas por enquanto. E não tem tanta coisa, mas eu quero falar mais algumas coisinhas. Não vou falar tanta coisa sobre o Flippa Green, por causa que eu não quero que o criador do Flippa Green brigue comigo. Sobre o meu kit, né, sobre o meu kit também não vou falar muita coisa, porque eu não quero que a Mel brigue comigo. Sobre a Zarya eu não tenho nada basicamente pra falar, porque a Zarya já contou milhares de coisas sobre o passado dela no canal dela, secretamente, assim, né? O discretamente, na verdade, nem discretamente, ela só conta na cara dura o passado dela e dane-se. Então eu também não tenho muita coisa pra falar sobre a Zarya. Mas, por enquanto, eu acho que é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa que eu tinha planejado pro meu canal... Calma aí, deixa eu ver se eu lembro. Acho que não. Calma aí. E sobre a Mia. A Mia, sabem a Mia? Que é, tipo, a Angel Cat era a anjinha agora da Mia. A Mia está melhor, gente. Ela tá melhor. Ela não tá mais naquela mesma situação. Ainda tá toda arrebentada assim, né? Mas porque não dá pra levar ela pro céu. Mas talvez eu dê o meu jeito de fazê-la ir pro espaço em branco que a criadora fica. O espaço da criadora, acho que eu vou dar o meu jeito de mandar a Mia pra lá. Porque lá é um lugar seguro. A Mia vai ficar de boa. A Mia não vai ser mais maltratada pelos pais. E eu vou fazer um vídeo apresentando melhor essa minha nova amiga. Mas recentemente eu fiz amizade com uma garota que pelo YouTube mesmo quis ser muito minha fã. Fiz amizade com ela, tenho o Pinterest e o Discord dela, também tem o WhatsApp. E eu acabei descobrindo que ela estuda na escola, lá na... Ou eu não sei direito, eu não lembro. Assim, porque a gente nunca se vê nos intervalos, mas na hora da saída. E eu nunca vi ela com um uniforme, ela sempre usa uma blusa assim pra se esconder. Então, tipo, eu não sei se ela é da minha escola mesmo, ou se é da escola do lado. Mas é por ali. É por ali. E daí, tipo, ela é meio louquinha. O nome dela é Mika. Mas ela é muito gente boa. E ela é fã de Desord igual eu, então, tipo, a gente conversa muito. Então, se algum dia vocês, do nada, lá no meu canal secundário, verem alguém chamado Mika, antes de eu apresentar ela lá no meu canal secundário, vocês já sabem que é uma amiga minha. E é isso. E eu acho que agora sim acabou o vídeo, porque eu não tenho mais nada pra falar. Então, tchauzinho, gente. Tchauzinho, meus gatinhos. Tchauzinho, meus dragõezinhos. Quer dizer, falei tudo errado. Tchauzinho, minhas gatinhas. Tchauzinho, meus dragõezinhos. Espero encontrar vocês lá no meu canal secundário. Espero que vocês estejam bem com isso, de que esse canal não vai mais existir. E tchauzinho, meus bens. Tchauzinho.